É. Gabriela, tá por aí? Carlas? Estou sim. Carla Clementina? Ana Carla? Ana Carla, tá por aí? Tô. Rian? Tô. Fernanda? Fernanda apareceu. Vamos começar, pessoal. Aí, quem for entrando, eu vou abrir. Então, pessoal, vamos iniciar direito do trabalho. Esse direito que é tão lindo, tão bonito, mas também complexo. No entanto, né, ele vem se modificando cada vez mais. Ele é em prol, né, dos trabalhadores, daqueles seletistas, né, que vão conforme a consolidação do direito trabalhista, mas também tem algumas situações, tipo, você você trabalha para a administração pública, você tem um contrato temporário, né, perante a prefeitura. Então, você vai ser regido pelo direito do trabalho, não vai ser regido pelo direito administrativo, mas diretamente. Mas, ao mesmo tempo, você vai ser regido pelo direito do trabalho, né, e pelo direito administrativo. Repetindo, não diretamente, mas em algumas situações, né? No qual você, tipo, tem que seguir as regras de direito administrativo, mas quanto ao seu trabalho, quanto ao seu emprego, você tem que ser regido perante o direito do trabalho. Então, vamos lá. Direito do trabalho, pessoal, para o doutrinador Nascimento, ele nos diz o quê? Tem por objeto as normas, né? Tem que seguir as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado. Ou seja, aquele trabalho que você tem que obedecer a outro, né? Alguém hierarquicamente superior a você. Determina os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. Ou seja, o direito do trabalho ele vai ter como por objeto as normas, os trabalhadores, as instituições, né, que empregam as pessoas, toda atividade, todo tipo de trabalho, então tem que ser regido pelo direito do trabalho. As legislações, né, principais do direito do trabalho são a Constituição Federal, né, que ela é a primordial, ela é a nossa carta magna, a lei maior. Após a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, que ela vem detalhando tudo que a Constituição nos diz diretamente. Então, a Constituição diz todo trabalhador tem direito a um trabalho digno, justo, tal, tal. Mas qual vai ser o trabalho digno e justo? Aí a consolidação das leis do trabalho, né, das leis trabalhistas, a CLT, vem e classifica tudo, né, detalha item por item. A do empregado rural, que tem uma lei específica, a do empregado doméstico, que a cada vez mais vem se modificando, porque antes uma empregada doméstica não tinha direito a por exemplo, ao salário família. Hoje em dia tem. Não tinha direito à licença maternidade. Hoje em dia tem. A do trabalho temporário. Quando eu digo empregado doméstico, não só são empregadas domésticas, tá, pessoal? Todo mundo aquele tipo caseiro, é, aquele que trabalha um porteiro para uma casa, por exemplo, entre outros. Um jardineiro. Aí nós temos também a lei do FGTS, né, daquela contribuição, a lei do seguro-desemprego e entre outras que vão cada vez mais aumentando. Nós temos os sujeitos, né, na relação do emprego. E esses sujeitos, pessoal, eles são o empregado, né, e o empregador. No entanto, todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Como assim, professora? Por quê? Lembra que eu falava que nem todo imposto, não, todo tributo, né, todo imposto era um tributo, mas nem todo tributo era um imposto? Então, é dessa forma. Por exemplo, eu tenho um trabalho, mas eu não sou empregado, né? Porque trabalho, ele vai ser, como posso dizer a vocês,
O trabalho, ele é o gênero, né? Mas o emprego, ele é uma espécie. Nem todo mundo é empregado, todo mundo é trabalhador. Se eu pego e digo assim, ah, eu vou fazer faxina naquela casa hoje, eu sou uma trabalhadora. Mas eu não sou uma empregada daquela mulher que me contratou. Eu sou apenas uma diarista, né? Por quê? Tem que ter relação interjurídica, que vai ser, tem que ser uma pessoa física, você tem que ir não só uma, duas vezes por semana, você, tipo, para você ser considerado empregado doméstica, você tem que ser e 3 dias por semana trabalhando naquela casa, né? Por isso que muita gente prefere diarista, para não ter um vínculo empregatício. Por exemplo, você tem que receber, né? Para isso, você não pode receber em troca, por exemplo, de alimento. Aí não, né? Tem que ter o salário. Você tem que, de forma pessoal, você mesmo que tem que ir, não mandar outra pessoa, né? Tem que ser uma pessoa física, não pode ser uma pessoa que tem um CNPJ. Isso aí não existe. Então, assim, trabalho vai ser todo aquele esforço físico ou intelectual destinado a uma produção. Já o emprego é um trabalho, mas ele tem que cumprir as características, né? Trabalho subordinado, não eventualidade, é, sob dependência, remuneração, que nós vamos ver detalhadamente. O vínculo empregatício ou relação de trabalho, ele vai ocorrer quando o empregado, aquela pessoa física, vai prestar o serviço ao empregador, que já o empregador pode ser pessoa física ou jurídica, tá? O empregado não pode ser pessoa jurídica, mas o empregador sim. De forma pessoal, não eventual, subordinada, mediante pagamento de salários. Então, vamos lá diretamente ao empregado. O empregado, que é o trabalhador, está lá no artigo 3º da CLT, que diz: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual, então não eventualidade, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, quais são os elementos essenciais que se retira desse artigo, pessoal? Que tem que ser uma pessoa física, ou seja, o empregado é sempre pessoa física, né? É, não existe empregado pessoa jurídica. Segundo, pessoalidade. O empregado não pode deixar de comparecer ao trabalho e mandar outra pessoa, né? Ah, não, tô a fim de ir hoje não, vou mandar fulaninho. Não, não pode, tem que ser você. Em seu lugar para executar o serviço, ou seja, é apenas o empregado que pode pessoalmente prestar o serviço. Quando eu digo assim, pessoalmente, naquele trabalho de home office, por exemplo, também vai se enquadrar nisso, tá, pessoal? Porque você está trabalhando ali, você está em todos os elementos, e não é porque, tipo, ah, mas é home office. Pessoalmente, ele não está aqui presente junto a mim. Não, mas ele está lá trabalhando pessoalmente, é ele que está trabalhando. Vou botar aqui. Não eventualidade na prestação de serviço, ou seja, a prestação de serviço tem que ser habitual, permanente, frequente, como eu disse, para uma empregada doméstica, tem que ser a partir de 3 dias, né? Passa aí 3 dias, 3 vezes por semana, já é considerada empregada doméstica. Subordinação. O empregador possui o poder de direção, aquele que vai direcionar, né? Que vai fazer a gestão, organizar, controlar, disciplinar as atividades do empregado. E o empregado, ele vai ser um trabalhador subordinado ao empregador, né? Ele tem que obedecer ao empregador, ele é dirigido pelo empregador. E tem a onerosidade, pessoal, que é o último elemento. Que você tem que receber salário pela prestação de serviço, né? Esse contrato de trabalho, ele não é gratuito. Para considerar um trabalho, um emprego, ele tem que ser oneroso. Por isso que existem os trabalhos voluntários e não emprego voluntário. Não existe emprego voluntário, existe trabalho voluntário, mas não emprego voluntário. Porque o emprego tem que ser oneroso, tá? Você tem que receber um salário para isso. E o mínimo que você tem que receber é um salário mínimo, ok? Claro que existem situações assim, ah, eu recebo por comissão, não sei o quê, mas tem que ver como assim por comissão, quantas horas por dia, qual é o seu exercício, né, nisso, você tem que ver toda a situação. Tem gente que diz, ah, ela só trabalhou na minha casa, na minha empresa, 3 meses. Vou dar nada, não. Não, não pode ser assim, né? Tem que dar todos os direitos trabalhistas perante isso. Por exemplo, ela não vai ter direito a um seguro-desemprego, por exemplo.
mas vai ter direito, né, aos demais. Por exemplo, FGTS, né, 3 meses é pequeno demais. Acho que, dependendo do valor, meu Deus do céu. Mas vai ter que ter direito a tudo. O empregador. O empregador, como eu Ô, falei, ele pode ser pessoa professora, física, jurídica. Oi, pode com falar. licença aí, por favor. Aí, no caso, Pode um falar. empregado pode ter um empregado? Hum. Oi? Empregado, uma pessoa que é empregado pode ter um empregado? Hum. Uma Claro. pessoa, não, assim, por exemplo, uma pessoa Mas que como assim tá tendo? se enquadra na CLT, ela pode Hum. ter uma pessoa contratada para algum serviço? Ela Pode. é empregada, pode ter um empregado? Tá entendendo? Pode. Eu acho que eu tô entendendo assim. É tipo, você tem uma empregada doméstica, aí ela pode ter tipo uma babá. É assim? Ou não? Hum, É, assim, pronto, Pode. pronto, a pessoa é empregado do emprego Uhum. pela Isso. CLT. Uhum. Aí a pessoa vai ter uma babá. Isso. Aí pode regularizar a situação dela, se- Deve, né? sendo que Deve a regularizar. pessoa, no caso, a pessoa é pela CLT, regido pela CLT. Pode, inclusive deve, mas infelizmente, em cidade pequena, o que é que a gente vê? Que muitas pessoas contratam, mas não assinam carteira, né? Fica naquele tipo, não, vou te contratar, só que eu não posso pagar suas verbas trabalhistas. Aí muita gente aceita, e outras dizem assim, não, tá certo, mas quando é lá no final, quando pede, vou dizer bem assim, pede as contas, né? Quando pede demissão, ou é demitido, aí vai na Justiça do Trabalho atrás de todas as verbas. Aí, infelizmente, né, tem muito disso. E também tem aquela questão que tem gente que tem aquele limite, não vou colocar na Justiça do Trabalho, porque senão vou ser prejudicado, não vou mais arrumar outro emprego. Aí tem também todo esse mito, né? Infelizmente. Alguma dúvida mais? Ou, professora, Professora, aí no caso, a Hum, pessoa, aqui a gente vai estudar esses, no caso, um hum. empregado, o que é que ele tem direito a, Uhum. Vamos as estudar sim. coisas regulares, né? Isso. O que ele tem direito, porque eu não estou sabendo dizer as palavras assim. Tipo, todas as verbas trabalhistas, né? É, Vamos sim, na próxima aula nós vamos falar sobre essas verbas, tá? Alguns adicionais, adicional de insalubridade, adicional noturno, ok? pronto, Rian, entendi. pode falar? professora, Oi. a senhora falou que era pessoas físicas, Hum, mas no caso, quando um órgão contrata uma empresa, tipo terceirizado, aí é hum. como nesse caso? Não, aí nesse caso aí vai ser o quê? Tipo, vai ser uma relação de direito privado, né? Um direito civil vai entrar, vai ser obrigações. Tipo, eu tenho uma empresa e contrato uma empresa de serviços de limpeza. Então, isso aí eu contratei uma empresa. Então, nessa situação aí, eu tenho obrigações com ela, tá? Eu tenho que cumprir todas as obrigações e não verbas trabalhistas, não direito do trabalho. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham nessa empresa de limpeza, ela não pode ingressar contra mim, mas sim contra a empresa dela, ok? Entendi. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Empregador, né, que é toda pessoa física ou jurídica, contrata um empregado, aquela, meu Deus do céu. Pessoal, eu fiz isso aqui online, aí tem muito erro, tá, nesses slides de hoje. Mil desculpas. Eu tô esperando o menino trazer meu computador, para eu não precisar fazer as coisas pelo celular e ficar errado assim. Aí contrata empregado, né? Contrata uma pessoa física para realizar a prestação de serviço. No artigo 2º da CLT, ele nos diz: vai ser empregador, aquela empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Lembrando que o MEI, pessoal, o microempreendedor individual, pode ter um trabalhador, viu? Lembrando lá em direito empresarial. Mas só que esse trabalhador, ele vai ter direito a todas as verbas trabalhistas. O MEI, ele tem que cumprir todas as obrigações trabalhistas com esse empregado.
equiparados a empregador, né? Aquelas pessoas que se equiparam, que vão ser como se fosse um empregador. No parágrafo 1º do artigo 2º da CLT vai dizer quem é o empregador. No parágrafo 1º ele diz que, né, ele trata das pessoas equiparadas a empregador. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, por exemplo, advogado, engenheiro, médico, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados, né? Se tiver aquela relação de emprego, né? Então, vai ser equiparado ao empregador. O legislador designou equiparado a empregador em razão, né, com o objetivo de que os profissionais liberais, as instituições de beneficência, aquelas associações recreativas e outras instituições que não têm um fim lucrativo, aquele que não quer visar apenas o lucro, elas não se enquadram no conceito de empresário, tá? Não vão ser empresários. Não exercem profissionalmente atividade econômica, né? Organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços, como nós vimos nas outras aulas de empresarial. Então, para responder essa questãozinha aqui, pessoal, leiam direito, né? E vamos responder juntos. Com base no direito do trabalho, assinala a resposta incorreta. Qual dessas aí está incorreta, pessoal? Deixa a gente ler, professora, mais direitinho. Acho que é a letra C. Quem mais, pessoal? Também Também acho que é a letra C. Vou junto com o Joel, Eu tô achando assim tão confuso, uma coisa Então meio vamos lá. menos favorável ao eu acho que é. empregado. Então vamos lá. Está pedindo qual é a resposta incorreta. Então, A. Os elementos essenciais. Está incorreta, pessoal. Vamos lá. Os elementos essenciais do conceito de empregado são pessoa física, tem que ser, né, a pessoa física mesmo. Pessoalidade, ou seja, você não pode repassar para um terceiro sua atividade. Não eventualidade na prestação de serviço, ou seja, você não pode ser eventualmente, assim, uma vez uma vez e nada, né? De vez em quando. Não, tem que ser frequente. Subordinação, você é subordinado a seu empregador, e onerosidade, ou seja, tem que receber um salário para isso. Então, corretíssima a letra A. B, empregador é toda pessoa física ou jurídica que contrata um empregado, né? Uma pessoa física como empregado. Ok? Ok. C, no direito do trabalho,
A hierarquia das normas, né? Existe uma hierarquia das normas, ou seja, em caso de normas diferentes que tratem de uma mesma situação, deve-se aplicar a norma que seja a menos favorável ao empregado, obedecendo sempre à hierarquia das normas jurídicas. Isso aqui, pessoal, está erradíssimo. E eu vou dizer a vocês, né? Eu ainda não tinha falado, mas eu digo agora, por isso que eu gosto das questões para a gente aprender junto. Não existe hierarquia de normas no direito do trabalho, tá? Não vai ter uma que é melhor do que a outra, não. Tipo, vai prevalecer sobre a outra. Não. Mas quando tiver, né, um caso que tiver normas diferentes que tratem da mesma situação, a que vai vigorar, a que vai ser aplicada é a de mais favorável, viu? A que seja mais favorável ao empregado, não ao empregador, mas sim sempre o que for melhor para o empregado é o que vai vigorar. Vai tratar aquele princípio, do princípio da proteção, né? Aquele princípio do mais benéfico ao empregado. Então, essa letra C está errada, porque não existe hierarquia de normas de trabalho e também não existe isso de aplicar menos favorável ao empregado. Então, vocês acertaram quando colocaram a letra C como incorreta. Vamos ver a letra D. Em regra, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Isso, eu não posso chegar e renunciar a um direito trabalhista meu, não. Mesmo ameaçado, o trabalhador não pode renunciar aos seus direitos estabelecidos pela legislação. Exatamente. Até porque, se você for ameaçado, isso aí é um crime, e você, tipo, às vezes você diz assim, o meu empregador, ele me humilha, diz que eu não vou achar outro emprego, que eu tenho que renunciar a isso para escolher aquilo, né, do que ele me dá. Isso aí é um assédio moral. Então, assédio moral é crime, pessoal. As principais, as principais legislações que tratam do direito do trabalho é a Constituição Federal e a CLT. Exatamente, essas são as principais, e depois nós temos as específicas. Deixa eu ver aqui. Princípios, pessoal. Como eu falei, todo ramo do direito vai ter princípios. E nós começamos com o princípio da proteção. Que o princípio da proteção, ele tem como atenuar, né, diminuir aquela desigualdade entre as partes, ou seja, a desigualdade entre o empregado e o empregador no juízo, ou seja, na justiça do trabalho. O princípio da proteção, ele vai se desdobrar, né, vai se dividir em 3 subprincípios. A, no indúbio operário, vai ser sempre em favor ao trabalhador. O subprincípio da norma mais favorável, né, que se tiver alguma situação, tipo duas normas, que para um caso vai se aplicar a que for mais favorável, e a condição mais benéfica, que nós vamos ver agora. Primeiro, indúbio pro operário. Esse princípio estabelece que quando houver diversas interpretações para uma mesma norma, vai ser aplicada a interpretação que favoreça o empregado, né? Sempre indúbio pro operário, né? Para favorecer o operário. Aplicação da norma mais favorável. Esse princípio entende-se que, em caso de conflito de normas, se tiver 2 ou mais, prepondera a norma jurídica que for mais benéfica ao trabalhador. No direito do trabalho não existe hierarquia de normas, né? Mas vai se aplicar a norma mais favorável para o trabalhador. Ou seja, nos casos diferentes, em normas diferentes, que tratem de uma mesma situação, deve-se aplicar a mais favorável ao empregado. Assim, nada vai impedir que uma convenção coletiva ou um estatuto de uma determinada empresa possa estar no ápice, né, na parte superior da pirâmide. Nada impede. Tipo, tem um estatuto que tem que seguir esse estatuto. Ok, mas tem que ver no conflito de normas o que é que vai vigorar. E esse estatuto está sendo benéfico para o trabalhador? Tem que olhar tudo isso. E na aplicação da condição mais benéfica. Uma vantagem já conquistada não pode ser reduzida, tá? Você conseguir uma vantagem, então não pode retroagir, não. Agora, só avançando. Deve-se respeitar os direitos adquiridos, né? Esse princípio diz respeito a uma norma pré-existente, né? Que tem uma norma que foi substituída por outra e que traz condições menos favoráveis aos trabalhadores. Então, foi substituída, trouxe condições menos favoráveis, mas se você já conseguiu uma vantagem, você não pode retroagir para essa menos favorável, ok? Só quem vai conseguir, vai ter essa menos favorável, são aqueles que entrarem a partir a partir dessa lei começar a vigorar. Uma norma, em regra, não pode retirar direitos do trabalhador, né?
Então, vai se prevalecer uma condição anterior que era mais benéfica ao empregado. Então, isso é a condição mais benéfica. Você conseguiu uma vantagem, você não pode retroagir. Claro que tem aquelas exceções, né, de justa causa e tal, mas a regra é essa. O enunciado do número 51 do Tribunal Superior do Trabalho, pessoal, ele vai estabelecer o quê? Que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens já deferidas, aquelas aceitas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. É como eu disse, só vai atingir aqueles que forem admitidos, né, começarem a trabalhar após essa lei nova começar a vigorar. Vamos lá para o segundo princípio. Gente, eu estou com vergonha de mim, porque eu coloquei direitinho no PowerPoint, mas quando veio para esse computador, ficou todo desorganizado. Mil desculpas, pelo amor de Deus. Princípio da irrenunciabilidade dos direitos. Os direitos trabalhistas são, em regra, irrenunciáveis, ou seja, você mesmo ameaçado não vai renunciar aos seus direitos, não, pessoal, porque é seu direito, está lá na lei. O princípio da irrenunciabilidade, ele também é denominado, né, também chamado de indisponibilidade de direitos, ou seja, você não pode se dispor desses direitos, não pode renunciá-los. Possui grande importância na proteção dos direitos do empregado, sendo que muitas vezes o empregado, pessoal, ele é coagido pelo empregador para renunciar aos seus direitos e, consequentemente, reduzir os custos de atividade. Por exemplo, ele diz assim, não vou assinar sua carteira, né? Porque tal, 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 tal. E se você não quiser assim, tem quem queira. Eu já tenho outra pessoa na frente. Então, muitas pessoas sentem-se coagidas e fazem com que, tipo, ah, não, mas é meu direito ter a carteira assinada, mas eu vou ter que renunciar. Infelizmente, tem muitos que são coagidos e chegam a esse ponto. Artigo 7º. São os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tá? Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A irredutibilidade do salário, se não pode, tipo, o empregador não pode chegar e diminuir o salário do empregado, salvo se disposto em convenção ou acordo coletivo. Por exemplo, agora, teve a diminuição, né, do trabalho, mas também do salário, mas também da jornada do salário. Mas isso foi de acordo com o quê? Porque teve uma lei que permitiu isso. E em algumas situações também uma convenção ou acordo coletivo, né? O sindicato, ele fez através de uma convenção isso, né? Essa irredutibilidade. O acordo coletivo, os empregados daquela empresa se reuniram e decidiram isso, para, tipo, evitar uma demissão em massa, né? Muitas pessoas serem demitidas. Então, vamos fazer o seguinte, para ninguém ser demitido, vamos diminuir o salário, vamos fazer um acordo coletivo, ok? Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias, né? E 44 horas semanais. Você não pode passar disso. Mas pode, tipo, em caso de compensação de horários, né? E na questão da redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Por exemplo, agora, muita gente continuou com o seu trabalho, mas tipo, com o mesmo salário e teve a carga horária diminuída. Mas só que sabendo que, após a pandemia passar, vai ter uma compensação de horários, ou seja, você pode fazer horas extras, você vai fazer horas extras, vai compensar, né, de outras formas. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em todo. Oi? Não, em outras palavras, fica devendo hora para a empresa, né? Isso, exatamente. Nós temos também a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, ou seja, se você trabalha em um turno que você não tem parada, né? Vai trabalha assim, tipo, não, vou querer a hora de almoço, não. Então, você vai ter que trabalhar 6 horas, tá? Em turno ininterrupto, ou seja, sem parar, sem revezamento. Princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio, pessoal, ele vem através do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que diz: o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negadas a prestação de serviço e despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao emprego, ao empregador.
ao empregado. Perdão, gente, eu tô meio... Então, o que é que diz? Que, tipo, no contrato de trabalho, ele é estipulado com prazo indeterminado, né? Não tem um prazo indeterminado, não. Em algumas situações é que são determinados. Então, o prazo do fim do contrato não foi previamente fixado. Tipo, você vai trabalhar hoje e terminar, o teu contrato termina em agosto do ano que vem. Não, não é assim. Em regra, é indeterminado. E o contrato por prazo determinado é aquela exceção, né? Que tem a data de início e data fim. Mas tem, tipo, o prazo que você pode trabalhar em trabalho determinado. E, tipo, você pode 120 dias, por exemplo. Aí você só pode, mais uma vez, por prazo determinado para essa empresa, somente uma vez assim que terminar esse contrato. Então, após isso, tem que ser indeterminado. No direito do trabalho, ele vai presumir que os contratos de trabalho tenham sido ajustados por prazo indeterminado, somente admitindo, por exceção, os contratos de trabalho a prazo determinado. É isso que eu quero dizer a vocês, né? Que o ônus de provar o término do contrato de trabalho sempre será do empregador, ou seja, como o empregado é uma parte hipossuficiente, uma parte carente nessa situação, então o empregador que tem que demonstrar por que ele foi demitido, né? Por que foi encerrado o término de trabalho e quando foi encerrado. Os contratos a prazo determinado somente são aceitos nos casos expressos previstos lá no artigo 443, que vocês podem dar uma olhada na CLT, né? Esse artigo, ele nos diz o quê? O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escritos, cadê? E por prazo determinado ou indeterminado. Ou seja, pode ser acordado tácita, né? Tipo, não, vamos fazer um acordo, eu vou trabalhar tal dia, tal, tudo, pronto, verbal, por exemplo. Ou expressamente, tipo, expressamente pode ser verbal também, ou por escrito. Esse tácito, pessoal, às vezes muitas pessoas confundem com essa questão de verbal também, porque é assim, eu tenho um emprego ali, se tu quiser, tu aparece lá. Aí a pessoa começa indo, vai chegando, vai fazendo trabalho, tal, né? E acaba havendo um contrato de trabalho. No parágrafo 1º desse artigo, ele diz o quê? Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa do termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, tipo, apenas durante o Natal, né? Você vai começar em outubro e vai trabalhar até janeiro, é assim. Então, tem, né, esse prazo é terminado, tem um termo pré-fixado, né, vai ter qual vai ser o serviço executado, ou ainda a realização de certo acontecimento, né, tem uma previsão já certa. O contrato por prazo determinado, ele só vai ser válido, só vai considerar, né, como um contrato de trabalho dessa forma, se tratando de serviço cuja natureza ou transitoriedade, ou seja, período de tempo, justifica a predeterminação do prazo, como eu acabei de falar, do Natal. Todo mundo sabe que as vendas do Natal aumentam, então só vai ser necessário nesse período, ok? De atividades empresariais de caráter transitório, por exemplo, agora nessa época da pandemia, está tendo muito contrato determinado, por quê? Durante a pandemia está aumentando vamos dizer assim, o preparo, a venda do álcool em gel, né? Aí as fábricas de álcool em gel vai e contrata mais, porque nós estamos passando por isso, por essa situação. Aí a questão de contrato de experiência, por exemplo. Não, estamos contratando contrato de experiência e tal, tal. Geralmente quase não encontramos isso, né? Em outras situações também encontramos, que é aquela situação. Vamos fazer uma experiência com você. 90 dias você vai trabalhar e vai ver se é adequada para o cargo ou não. Às vezes é adequada ao cargo, mas não é nem chamada porque sai mais barato, né? Princípio da primazia da realidade, ou seja, vai orientar o juiz na solução dos conflitos, no qual
os fatos, eles vão valer mais do que os documentos escritos, tá? Naquela questão, entre os fatos declarados por documentos escritos e assinados e os reais, aqueles fatos que realmente aconteceram. Por isso que as testemunhas no direito do trabalho, elas valem mais do que qualquer documento, né? Em situação tipo, tiver um conflito, então as testemunhas que vão validar sua situação. Os fatos reais, eles vão ser provados através de testemunhas, de alguns documentos escritos, né? Aqueles documentos também a próprio punho, aqueles assinados tal dia, confissão, né? Se alguém confessar, entre outros. Para o direito do trabalho, os fatos são mais importantes que os ajustes formais, aqueles que estão escritos, por exemplo, no contrato de trabalho. O contrato de trabalho diz isso, mas você trabalhava de outra forma. Por exemplo, um posto de gasolina. Lá no contrato do posto de gasolina diz que você vai receber tal valor, mas na realidade você recebia a metade, né? Lá na sua carteira de trabalho tem dizendo que você recebia tal valor X, sendo que você recebia outro, sendo que é um crime, né? Também se você anotar forma errada na carteira de trabalho. Tipo, não, estou escondendo isso, eu pago a ele R$ 500, mas eu coloco que ele pago um salário mínimo, sendo que é mentira. Então, esse princípio da primazia da realidade, ele está lá na CLT, no artigo 9, no qual diz, serão nulos, né? Então, não vai valer mais, de pleno direito, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Por exemplo, a pessoa passou um ano trabalhando de forma, tipo, recebia R$ 500, mas deveria receber um salário mínimo. Foi descoberto a realidade, né? Então, na Justiça do Trabalho, ele ingressou no período correto. O que é que aconteceu? Vamos lá anular todos esses atos. Então, você vai receber todo o retroativo desde quando começou a trabalhar até aquele dia final. Então, isso aí é o princípio da primazia da realidade, ok? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva é aquela que diz o quê? As relações contratuais de trabalho, elas podem ser objeto de livre estipulação, tá? Das partes interessadas, em tudo quanto não, não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Por exemplo, vai poder fazer um contrato, né? As relações, tipo, as partes, tanto empregado quanto empregador, pode estipular o contrato como vai ser feito, mas só vai ter validade as cláusulas lícitas, tá? As situações lícitas e que tragam os benefícios para o empregado. Se não trouxer, então não pode fazer de qualquer forma, não, tá? É o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Não pode ter um contrato que lese o empregado, né? Que prejudique o empregado. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições, por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direto ou indiretamente, os prejuízos ao empregado, como acabei de falar, sob pena de nulidade de cláusula infringente dessa garantia, ou seja, uma cláusula infringiu, então vai ser nulo. O princípio da intangibilidade salarial, pessoal, ele vai assegurar a irredutibilidade salarial, ou seja, fazer com que não haja uma diminuição, né, do seu salário. Ele não pode ter o salário reduzido por ato unilateral, tipo o empregador chegar e dizer, eu diminui seu salário. Sem nenhum motivo. Não, não pode. Salvo a possibilidade, né, só vai ser possível essa redução quando houver um acordo coletivo ou convenção, através do sindicato, né, do trabalhador. Então, sabendo disso tudo, pessoal, vamos responder essas questõezinhas aí? Se vocês tiverem dúvida, vocês me digam.
Já, pessoal? Estou em dúvida ainda. Vejam aí. Vou só dizer uma dica. A alternativa da 2 Tá é a errada 1 e a 3. a letra B. Acho que é a letra E. Vamos lá. A alternativa da 2 é a mesma alternativa da B. Hã? Oxe, a alternativa da 2 é a mesma alternativa da 3. Tu é doida. Tô A, le- areada hoje, a desculpa. letra B é a incorreta. Então vamos lá, ver, né? Deixa eu só responder aqui um aluno. O número 2, né? Vamos A lá. letra B que tá errada. Porque no caso a 3 vai estar correta e a 2 está incorreta. Então vamos lá. A 2 diz o quê? Com base nos princípios de direito do trabalho, assinala a resposta incorreta. Então tem uma aí que está incorreta, né? Que está errada. A. Princípio da intangibilidade salarial. Em regra, os salários não podem ser reduzidos, salvo convenção ou acordo coletivo. Corretíssimo, tá? Letra B. Presume-se no direito do trabalho que os contratos de trabalho tenham sido pactuados por prazo determinado e não por prazo indeterminado. A alternativa está errada, porque está ao inverso aí, né? O que seria pactuados por prazo indeterminado e não por prazo determinado, ok? Os contratos de trabalho, em regra, eles devem ser indeterminados. E exceções é que vão ser por prazo determinado. Por isso que aí está errado. Então, a letra B está errada. Oi. No caso de estágio é determinado, né? Porque meu caso, com o Isso, contrato foi determinado o tempo, 2 anos. isso. Por isso São que eu fiquei em situações de dúvida. exceções, tá? A regra mesmo é que tem que ser por prazo indeterminado, ok? E, tipo, na questão do... Eu falei, né? Trabalho é a regra, né? Empregos são exceções. O teu caso é um caso de trabalho, mas não é uma relação de emprego, por exemplo. Assim que eu entrei na entrevista, o Uhum. cara falou que ia ser um trabalho, não um emprego. Eu fiquei até em dúvida Isso. de saber o que era. Aham. Princípio da primazia da realidade, na qual a verdade real prevalece sobre a verdade formal. Exatamente. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. As alterações contratuais podem ser realizadas por mútuo consentimento, né? Com empregado e empregador, e desde que não tragam prejuízo ao empregado. Corretíssimo. E a E diz: no direito do trabalho, presume-se que os contratos de trabalho tenham sido pactuados por prazo indeterminado. Corretíssimo. Então, a letra incorreta é a letra B. Vamos lá para 3. Com base no contrato individual do trabalho, assinala a resposta correta. Só uma dessas está correta. A. O contrato individual do trabalho é um acordo entre o empregado e o empregador e somente pode ser por escrito. Certo ou errado, pessoal? No que a professora ensinou, tá errado. Agora, Isso mesmo. Está eu errado. acho que estava certo. Porque pode ser por boca a boca também. Não precisa ser Oxi, só por escrito. Porque o que mas vai a lei valer? diz isso? A lei diz isso? A lei diz, né, que pode ter essa situação aí. Tipo, você ser de forma tacitamente ou expressamente. Sendo que essa expressamente pode ser verbal ou por escrito, que nós vimos ainda agora no artigo, né? 443, salvo engano. E Ô, diz o professora, quê? Oi. e quem é que vai provar que o que É estava... aquela questão que eu falei, a primazia da Sim, realidade. O sim, princípio da as primazia da testemunhas, realidade. né? Isso, algum documento que você Ah, assina depois, entre outros, tá? entendi. Ah, entendi, Então, entendi. o contrato de trabalho do atleta só pode ser celebrado por escrito. Vocês acham que é certo ou errado? Um Acho, atleta tem que ser. esse é o correto, é? Esse? O que é que vocês acham? Não, porque a professora disse que a letra, o do número 2 era o 3. Isso. Eu mesma, Então, sinceramente, eu não sei se o pessoal, correto é tem que celebrar. ser. Mas é, eu olhei as outras alternativas, aí eu acho que elas estão erradas, sabe? Aham. Então, pessoal, o contrato de trabalho do atleta não pode, de jeito nenhum, ser verbal. Somente pode ser celebrado por escrito, tá? Ele tem que ter
todos os direitos iguais, né, que fosse verbal, mas para uma maior regularização tem que ser por escrito. É aquela situação quando tiver em alguma questão. Os contratos de trabalho desportistas. Desportistas está querendo dizer que é de atletas, tá? Dos que relacionados ao esporte. Então, sempre vão ser por escrito. Porque tem uma lei específica já para isso. Mas aí é uma pegadinha, né, numa questão que tem muitas alternativas. Então, a letra correta é a letra B. Vamos ver a C. O contrato de trabalho por escrito é aquele que se estabelece boca a boca. Não, isso aí, né? O escrito é escrito, boca a boca é verbal. E o D, com o contrato de aprendiz, pode ser realizado verbalmente. Não, contrato de aprendiz, tá? Tem que ser escrito também. Por quê? É uma pessoa que está, por exemplo, algumas situações de aprendiz são menores de idade. Então, tem que ser é, escrito. A questão para você comprovar que era aprendiz e não que era um empregado. Então, tem que ser tudo por escrito. Caso contrário, você vai ser prejudicado. E a letra E não quer dizer que todos estão incorretos, porque a letra B está correta. Vamos lá, estrutura da Justiça do Trabalho, pessoal. Podemos continuar isso aqui, né? Para a gente. Ainda tem. Nós vamos aí até onde vocês. Agora é 11h10, mas nós paramos 5 minutinhos, vamos terminar de 11h20? Tem outra aula além dessa, professora? Não. No próximo sábado. Ah, entendi. Vamos continuar o mesmo assunto, né? Então vamos continuar só mais 10 minutinhos, ok? Tá certo. De 11h20 eu paro mesmo. Vamos lá. Estrutura da Justiça do Trabalho, pessoal. A Justiça do Trabalho, ele vai ser o órgão do Poder Judiciário e vai se estruturar em 3 níveis. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e o Juiz do Trabalho. Antigamente tinha um TRT aqui em Areia, mas ele foi extinto e passou a pertencer a Guarabira. Então, algumas situações, por exemplo, Remígio resolvia com Areia. Hoje em dia, Remígio, as situações trabalhistas, vai resolver o TRT de Campina Grande, tá? Então, isso aí houve modificações. Para você saber quantos ministros tem o TST, o que é que eu tenho um mnemônico? TST, 30 sem 3. Ou seja, 30 sem 3 são quanto? 27, não é assim? Então, são 27 ministros do TST. Porque às vezes cai em alguma pegadinha de prova, pergunta assim, quantos ministros possui no TST? Aí você já sabe esse mnemônico, 30 sem 3. Tem também do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Somos todos Jesus, esse mnemônico. Quantos anos Jesus tinha quando faleceu? Quando faleceu não, né? Que ele ressuscitou, graças a Deus, tá vivo. 33 anos, não era? Então, no STJ são 33 ministros. E assim tem alguns macetes que sempre, qualquer dúvida, vocês podem olhar na internet ou me perguntar. Então, nós temos esses 3 níveis na Justiça do Trabalho, no qual as varas de trabalho, né, são as primeiras instâncias, que elas estão dentro, junto com o juiz do trabalho, estão nos TRTs, né, que são divididas. Então, são as primeiras instâncias, o primeiro grau de justiça do trabalho, e conhece e decide em conflitos individuais mediante sentenças, ou seja, uma situação, eu sou empregada de Rian, sou uma empregada doméstica de Rian, e ele não quer me pagar minhas verbas trabalhistas. O que é que eu vou fazer? Vou entrar com dissídio individual, né, com uma reclamação trabalhista, perante a vara do trabalho. Essa vara do trabalho, como aqui em Remígio, vai pertencer a Campina Grande, né? Então, eu vou resolver essa situação, esse conflito individual, junto com o Rian, lá na Justiça do Trabalho. O dissídio individual, pessoal, é aquela reclamação trabalhista resultante, né, que tem vinda de um conflito de um contrato individual de trabalho entre o empregado e o empregador, tá? É individual, ou seja, ela só é de uma relação jurídica entre o empregado e um empregador. Dissídio, ele vai ser de 2 espécies, individual e coletivo. Tipo, quando vai ser coletivo, quando empregados de uma empresa se revoltam, e às vezes eu disse se revolta, mas não é o certo, né? Tipo, eles vão atrás do direito deles e entram com dissídio coletivo.
A vara do trabalho, pessoal, ela vai ser ocupada por um magistrado, ou seja, um juiz, na qual ele profere uma decisão. Conforme o artigo 116, ele diz o quê? Nas varas de trabalho, a jurisdição será exercida por juiz singular. Cada vara de trabalho tem por base territorial a comarca em que está sediada. Por exemplo, antigamente era Areia, aí tinha Areia, né, tinha vara de trabalho, pertencia ao TRT 13. Então, essa vara de trabalho, ela, o que é que acontecia? Tinha base territorial, que era Areia, e a comarca de Areia, ela iria abranger Arara, Remígio, Areia, eu acho, Alagoa Grande, se não me engano, e outras cidades. E assim, pertencia comarca tal, então, comarca de Areia. Mas essa comarca de Areia, eu pertenço a ela, por exemplo, Remígio pertencia. Por Aqui também, exemplo, né? isso, Espera. a Esperança, eu acho que abrange Pocinhos, Lagoa de Roça também. Não, eu digo, era danada de areia também. Isso, assim, na questão da comarca, comarca comum, por exemplo, na justiça comum, É, Esperança abrange quais Areal, cidades? Lagoa de Força, Lago, Abrange Pocinhos também não. hum? Abrange Pocinhos também não. Não. Pronto. Mas aí, Dia ó. desse eram montadas, aí saiu. Aham. Pronto. Aí, no caso, era assim, comarca de Esperança. Eu moro em Areal. Aí vou ingressar na justiça comum contra uma empresa que não passou para mim meu produto. Então, nesse caso aí, mesmo eu morando em Areal, mas a minha comarca vai ser Esperança, porque eu estou regida a ela. Tudo nessas situações eu tenho que ir atrás dessa comarca. Entenderam? Então, é mais ou menos assim. As varas de trabalho, né, vão pertencer aos TRTs, que são os Tribunais Regionais de Trabalho, e os TRTs apreciam aqueles dissídios coletivos, né, ou os recursos daqueles dissídios individuais. Por exemplo, tem uma categoria de profissionais, como eu acabei de falar a vocês, eles estão querendo as verbas trabalhistas deles e vão ingressar contra uma empresa, contra a fábrica X. Então, eles vão entrar já do TRT, né? Já para dissídios coletivos. E aquela questão também, eu não ganhei na vara do trabalho, então já repassa, já vai ter um recurso, o recurso para o TRT, e assim vai subindo. A instauração, pessoal, do processo de dissídio coletivo, ela vai pela entidade sindical. Por exemplo, o sindicato dos metalúrgicos. Aí eles estão contra a empresa X. Então, o sindicato vai ingressar com essa ação. O TST, né, o Tribunal Superior do Trabalho, ele vai julgar os recursos derivados dos TRTs, aprecia dissídios coletivos de categorias organizadas no âmbito nacional, né, em âmbito federal, uniformiza a jurisprudência trabalhista, deixa claro, né, que uma pode servir para outra, tipo, uma decisão do TRT X vai servir para TRT Y, dentre outras funções. O TST, ele vai ter sede em Brasília, mas competência para atuar em todo o território nacional, ok? Vai trabalhar para todos os TRTs, praticamente. De acordo com o artigo 111-A da Constituição Federal, diz: o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? Ou seja, maioria absoluta vai ter que passar, tem uma votação. Aí, vamos dizer, tem 81 senadores, né? Nessa votação só aparece 50. Aí não vai poder ter tipo, ter uma votação, aí ganhou a metade dos 50, 25. Não é a maioria absoluta. Maioria absoluta é dos 81 senadores, tá? Então teria que ser mais de 40, então no caso tem que ser 41 senadores, teria que votar, por exemplo, para aprovar, né? Para a nomeação do ministro. Competência dos órgãos da Justiça do Trabalho, pessoal. Competência é o limite da jurisdição.
Ou seja, os magistrados são dotados de jurisdição, né? Eles têm competência para atuar em uma situação, mas tem um limite, uma medida para essa jurisdição, que é chamada de competência. A jurisdição é função específica do Poder Judiciário e vai ter um poder-dever, né? Ele tem o poder de aplicar e tem o dever de aplicar o direito objetivo, que é o direito que está na lei, conferido ao magistrado. Então, é a missão que o juiz tem de, por meio de um processo judicial, aplicar a lei aos casos concretos, aqueles casos que realmente aconteceram. E essa competência, ela vai ser dividida em três: material, funcional e territorial. A material, pessoal, vai ser quando a matéria, né, for apreciada pela Justiça do Trabalho. Então, essa matéria é de competência da Justiça do Trabalho? É, ok? Então, é competência material. Competência funcional, vai ser atribuição de cada órgão, por exemplo. Eu vou ingressar um dissídio individual, eu não posso ingressar no TRT, tenho que ingressar já na vara do trabalho. Territorial, ela vai ser em razão do lugar, da localidade onde o empregado presta os serviços, né? Mesmo sendo em outro local, o do contrato. Lembrando do princípio da proteção para o trabalhador, ou seja, o princípio da proteção que vai se subdividir em três subprincípios, né? Princípio da norma mais benéfica, da condição mais benéfica, da proteção, né? Do indúbio para o operário, para o melhor para o empregado. Nós temos a competência geral, que está lá no artigo 651 da CLT, que diz: a competência será do último lugar onde o empregado preste serviços, ainda que tenha sido contratado em outro local, ou seja, em dúvida para o operário, né? E norma mais favorável. Caso o empregado trabalhe ao mesmo tempo em várias comarcas, ou seja, em várias cidades, todas elas serão competentes para ingressar com uma ação judicial trabalhista, uma reclamação trabalhista. Nós temos regras específicas, né? Que vão ser duas que são subdivididas. O empregado que realiza atividade fora do local de trabalho pode optar pelo local da celebração de contrato ou da prestação de serviço. E, em se tratando de empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do controle de trabalho, vai ser assegurado ao empregado apresentar a reclamação no foro da celebração do contrato, ou seja, na comarca onde apresentou o contrato, ou na prestação, né, onde você realiza os serviços. 2. Quando o empregado for agente ou viajante comercial, a competência obedecerá ao que vamos ver agora. Localidade, ou seja, aquele que tipo não tem cidade fixa, vai viajando, aquele representante comercial. Então, localidade onde se situar a agência ou filial da empresa a qual o empregado esteja subordinado, né? Pode ser uma dessas. Ou no local do domicílio do empregado ou na localidade mais próxima. Geralmente vai ser no domicílio do empregado ou na localidade mais próxima, pessoal. Contrato individual de trabalho. Contrato individual de trabalho, como eu falei, né? Vai ser o acordo tácito ou expresso, correspondente a uma relação de emprego. Ou seja, pode ser acordo tácito ou expresso, e esse expresso pode ser verbal ou escrito, que corresponde a uma relação de emprego, no qual o objeto desse contrato vai ser a prestação de serviço do subordinado e não eventual do empregado ou empregador, mediante pagamento de salário, que é como eu falei, tem aqueles 5 elementos essenciais do emprego, no qual nós vamos dividir, né, classificar o contrato individual de trabalho quanto à forma, que vai ser verbal ou escrito. A relação jurídica pode ser formada pelo ajuste expresso escrito, pelo ajuste expresso verbal ou pelo ajuste tácito. Verbal, naquele feito boca a boca, né? No escrito, na qual tem que ser necessariamente por escrito, em algumas situações. E o tácito tem aquele que foi acordado tacitamente, quando não é por escrito e nem verbal, tá? Quando, se você quiser trabalhar comigo, tu aparece lá. Então, tá certo. Então, ele começa a ir e acontece um acordo tácito. Tem essas questõezinhas que eu vou deixar para vocês responderem, tá? São 3 questões e eu dou o gabarito no final da tarde. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Professora, essa disciplina vão ser
avaliações? Oi? Porque essa disciplina, a professora vai passar mais aula de avaliação? Vou passar uma avaliação na próxima aula, ok? Uhum. Mas vão ser duas? Não. Eu vou dividir a avaliação em questões, é tipo, coloco lá, direito administrativo, direito do trabalho, ok? É porque para botar tudo de uma vez não fica muita coisa, não, professora? Não, mas eu ajeito com vocês. Eu vou dar umas opções, aí vocês escolhem junto comigo, certo? É, entendi. Pronto, aí qualquer dúvida é só perguntar, pessoal. Eu vou deixar aqui gravada. Eu coloquei a da outra